Semana passada eu finalizei com R$ 6.000 de lucro. Olá, tudo bem? Eu me chamo Alisson, sou trainer de opções há 4 anos e hoje eu vou falar um pouco sobre como aprender e ter consistência para fazer uma renda extra ou até mesmo apenas viver do mercado. Hoje eu vou falar sobre o mercado de day trade, que eu atuo, faço dinheiro e recentemente tenho feito mais postagens sobre. Aí os temas vai ser o seguinte: o que é day trade? Realmente funciona? Dá para ganhar dinheiro com isso? Tema 2. Quais moedas eu faço minhas operações? O que é o mercado aberto? O que é OTC? E quais dias e horas da semana que eu opero? Tema 3. O que é uma corretora? Qual corretora eu devo usar? Como é uma corretora por dentro? O que são aqueles desenhos verdes e vermelhos? O que é gráfico? O que são velas e para que servem? Tema 4. Como eu escolho regiões boas para estar fazendo operações? O que são topos e fundos no mercado? Tema 5. Como funcionam as operações? Qual o tempo de operações e quais estratégias eu utilizo nas minhas operações? Tema 6. Quanto eu ganho por operação? Quanto você deve investir? Quanto você deve depositar para começar? E o que é gerenciamento e exemplo de gerenciamento? Bom, então vamos começar pelo tema 1. O que é day trade? Realmente dá para ganhar dinheiro com isso? Sim, dá para ter uma renda extra com o mercado de opções binárias. Com poucos minutos do seu dia dá para fazer uma renda extra, ou com algumas horas da sua semana dá até para você viver no mercado, desde que você tenha constância, você tenha um gerenciamento, um planejamento, estratégias validadas e tenha metas de perdas e ganhos diários. E o que é o day trade? Bom, são ações no mercado americano. O que eu atuo é opções binárias, que são compras e vendas no período de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. 2. Quais moedas eu faço minhas operações? O que é o mercado aberto e o que é o mercado OTC? Quais dias e horas da semana que eu opero? Mercado aberto seria o mercado real das bolsas de valores americanas, onde as corretoras espelham um gráfico em tempo real das bolsas de valores americanas. O mercado aberto funciona de domingo a sexta. Ele abre 10 horas da noite do domingo e fecha 5 horas da tarde de segunda. Como eu disse, ele funciona de domingo a sexta, então todo dia ele abre às 10 da noite e fecha às 5 da tarde do outro dia. Porém, na sexta-feira, ele se encerra às 5 horas da tarde e volta apenas no domingo, 10 horas da noite. E o mercado OTC é um mercado que abre quando se fecha o mercado aberto. Então, toda vez que o mercado aberto se fecha, abre o mercado OTC. E o que seria o mercado OTC? Como eu disse, o mercado aberto é um espelhamento que as corretoras fazem do valor real das ações das bolsas americanas. E o OTC seria um tipo de uma simulação que as corretoras fazem para as pessoas não ficarem sem operar no tempo que está fechado o mercado aberto, entendeu? Há boatos de que o mercado OTC tem manipulações, porém tem pessoas que fazem muito dinheiro com o mercado OTC e tem pessoas que as estratégias funcionam muito melhor no mercado OTC. Eu, por escolha minha, decido operar apenas de segunda a sexta-feira, apenas no mercado aberto. Aí a gente vai para o tema 3. O que é uma corretora? Qual corretora você deve usar? Como é uma corretora por dentro? O que são aqueles desenhos verde e vermelhos de gráfico que você vê? O que são velas e para que servem? Então, como eu disse, eu atuo no mercado aberto apenas. Você pode ver que aqui está escrito OTC. Então, aqui são as moedas. Quando você abre as corretoras, vai estar tudo aqui. Tem vários tipos de operações. Eu opero apenas no digital e binárias. Que daí são operações que têm a duração de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. Então, eu opero apenas nesse mercado. Eu poderia fazer operações no mercado OTC? Poderia. Porém, como eu disse, há suposições que as corretoras manipulam o gráfico. Então, caso eu perdesse operações, eu ia ter a certeza na minha cabeça que era por conta disso. Então, seria tipo uma entrada 50-50, 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Então, por escolha minha, eu decidi ficar de fora e eu só opero de segunda a sexta, seguindo apenas o mercado aberto. Falando mais sobre velas, a gente tem
vários tipos de velas aqui, ó. Quando você cria a conta na corretora, ela não vem em velas. Ela vai vir aqui, ó. Vai vir em linha. Canto inferior esquerdo aqui, ó. Vai estar aqui a linha. Aqui seria o tempo de gráfico, tempo total. E aqui seria o tempo da vela. Como não está em vela, não tem. Então, como eu disse, eu faço operações usando velas. Aí aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho o tempo de velas. Aqui seria velas de 1 minuto. E aqui seria o tempo total de gráfico. Seria, eu estar vendo velas de 1 minuto. Cada item desse verde e vermelho são velas. E aqui seria o tempo total, 3 horas, por exemplo. 3 horas em velas de 1 minuto. Seria um tempo de 3 horas aqui em velinhas de 1 minuto. Eu vou voltar para 5 minutos aqui, ó. E seria isso, ó. Ó, aqui é o tempo de 3 horas em velas de 5 minutos. E o que são velas? Velas é o preço do mercado. A gente tem máximas e mínimas. Vou colocar linhas aqui, ó, para marcar. Mínimas e máximas. Isso seria o preço das ações, que no caso seria aqui em cima o USDCHF. Seria onde o preço chegou. Ele fica caindo e subindo, fica oscilando. O mercado é assim, ele fica sempre oscilando, caindo e subindo. A gente aproveita disso para estar fazendo operações diante de análise. Então, o que seria isso? Aqui seria um topo, a gente chama de topo ou resistência. E aqui seria um suporte ou um fundo. E o que são velas? Cada item desse verde é uma vela de 5 minutos. Cada item desse vermelho é uma vela de 5 minutos. Porque aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, eu estou vendo em 5 minutos. Eu poderia colocar em 15. Agora, cada item desse são uma vela de 15 minutos. Agora eu vou explicar o que são velas. Velas tem duas partes dela. A gente tem o corpo da vela, que seria essa parte mais grossa. E a gente tem pavios. Ó, essa parte mais fina. Toda a parte mais fina é o pavio da vela. Ó, aqui são todos pavios. E aqui, corpo. Corpo significa aonde a vela de 5 minutos, que a gente está analisando em 5, aonde a vela de 5 minutos finalizou. Pavio seria aonde o preço chegou. Então, dentro de 5 minutos, o preço da ação veio aqui e finalizou aqui, ó. Ele chegou aqui em cima e finalizou aqui. Dentro de 5 minutos, ele chegou aqui embaixo e finalizou aqui. Isso aqui, ó, a parte mais fina, é o pavio. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Isso aqui é pavio. Ó, pavio. Então, o que que é? O preço chegou aqui, porém finalizou aqui. Aqui o preço chegou aqui e finalizou aqui. O preço chegou aqui em cima e finalizou aqui. Que mesma coisa, ó, o preço chegou onde eu estou com a seta do mouse e finalizou aqui. Isso são dentro de 5 minutos. Cada velinha dessa verde é uma vela de alta. Uma vela de alta significa que o preço da ação está subindo. Cada velinha dessa vermelha é uma vela de baixa, significa que o preço está caindo. Então, cada item desse é uma vela de 5 minutos. Esse cronômetro aqui, de 4:18, seria o tempo para finalizar a próxima vela, a vela atual, na verdade. Então, a cada 5 minutos, inicia uma vela, finalizando outra. Esse é o ciclo. E as horas são exatas. Eu tenho a hora do computador, ó, mas eu não utilizo, porque a hora que a corretora oferece seria a hora exata sincronizada com a vela. Então,
Caso você vá fazer operações, eu recomendo você aprender a utilizar a hora que a corretora oferece aqui embaixo, ó. O tempo da vela ou o cronômetro aqui, que é o tempo que você pode entrar nas operações. Então, esse é o tempo para você entrar nas operações. Nos últimos 30 segundos você não pode entrar em operações. Esse é o tempo para a vela finalizar, que no caso é 3,27. E esse é o cronômetro da corretora. E esse seria o cronômetro da corretora, a hora em tempo real. Então você entendeu o que é velas, né? Certo, cada vela dessas são 5 minutos. Isso é uma vela verde, é uma vela de alta, e uma vela vermelha é uma vela de baixa. O que significa que o preço caiu, que aqui os vendedores estão vendendo e aqui os compradores estão comprando. Aí a gente tem as zonas, que a gente marca determinando forte. Como eu disse, essa linha é chamada de resistência, ou você pode chamar de topo. Chama a zona de topo, faz um topo, ó, aí cai e faz um fundo. Essa outra linha é chamada de suporte ou chamada de fundo. A gente marca topos e fundos, que são regiões fortes, para a gente estar fazendo operações. Então, a gente também tem a opção aqui embaixo, ó. A gente tem a opção aqui embaixo. Aqui são as linhas que eu utilizo para marcar, a própria corretora oferece. E aqui eu tenho linhas de tendência. Isso é uma linha de tendência. Linhas de tendência a gente utiliza para identificar para que lado o mercado está indo. Isso seria uma micro tendência, micro é de pequeno, uma micro tendência de alta. E aqui eu teria uma macro. E aqui eu teria uma macro tendência de baixa. Então, a gente costuma fazer operações também quando tem a confluência de uma linha de tendência com um topo, um fundo. Então, por exemplo, vou remover essa. Então, por exemplo, aqui seria um ponto interessante para me fazer uma operação. Isso não vem ao caso agora, mas aqui seria um ponto interessante. Então a gente faz as marcações de linhas de tendência, linhas horizontais, que no caso a gente usa para marcar os topos e fundos, que são regiões fortes, para a gente estar fazendo as nossas operações. Bom, agora você entendeu o que são velas. Cada uma dessas velas são de 5 minutos. E cada vela dessa verde é uma vela de alta, uma vela vermelha é uma vela de baixa. A gente vai para as nomenclaturas que a gente usa. Quando eu falo M5, significa velas de 5 minutos. Quando eu falo M1, são velas de 1 minuto. Ó, cada velinha dessa de 5 tem 5 velinhas de 1 minuto. Então, quando eu falo M1, eu estou falando de velas de 1 minuto. M5, velas de 5 minutos. M15, eu estou falando de velas de 15 minutos. M30 são velas de 30 minutos. E aí começa a velas de 1 hora. Velas de 1 hora não são um M, elas são chamadas H. H1, H2, H3, H4 e por aí diante. Necessário você saber, até aqui já está bom, acredito eu. Então, como eu disse, fundos, você traça a linha de suporte. Topos, você traça a linha de resistência, que são regiões fortes para a gente fazer operações. Por exemplo, aqui chegou e bateu aqui e subiu. Tem a linha de tendência também, ó. A gente coloca uma linha de tendência, o preço sempre toca nela e sobe. Então a gente usa confluências de linhas de tendências, linhas de topos e fundos para a gente fazer operações. Tem mais coisas que influenciam, mas isso não vem ao caso. Por enquanto eu estou explicando só o básico. E mais uma vez, como eu disse, a gente escolhe topos e fundos para estar fazendo operações, porque são regiões fortes, regiões que tendem a respeitar a análise. Por exemplo, aqui rompeu e ela usou a própria região aqui a linha, para pegar impulso e subir para cima.
Bom, aí no canto superior direito a gente tem os tempos de operações. Aqui seria onde você vai escolher o tempo de operação que você quer fazer. Se seria 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. Eu faço operações de 5 minutos. Às vezes eu faço operações de 15, raramente eu faço operações de 1 minuto. E o que eu recomendo seria você aprender sobre 5 minutos e 15 minutos, que 1 minuto é mais volátil. Então, acredito que 1 minuto seja para quem tem mais experiência, e eu também não gosto. Mesmo eu que tenho 4 anos de experiência, não gosto de operações em tempo de 1 minuto. Então, eu utilizo 5 minutos e 15 minutos. Então, cada vela dessa tem 5 minutos. Se eu entrar nessa operação, ela vai finalizar 16h10. Então ela vai finalizar 4h10 da tarde. Como eu disse, os últimos 30 segundos eu não posso entrar na operação. Então aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, que falta 41 segundos para mim entrar. Se eu não entrar, eu não posso mais entrar. Então aí não vai ser mais para essa vela, vai ser para a próxima, que no caso vai ser de 4h10 a 4h15. Caso eu escolha 15 minutos, a vela de 15 minutos começou 4 horas, certo? Então ela vai finalizar 4h15. Eu também só posso entrar na operação faltando 47 segundos. Os últimos 5 minutos de uma vela de 15 minutos eu não posso entrar, eu só posso entrar nos primeiros 10. Então, caso eu entrasse agora, iria finalizar 4h15 a vela de 15 minutos. Ó, essa é uma vela de 15 minutos, ó. No caso, está finalizando a segunda vela de 5 minutos, que utilizam 3 para formar uma. Eu mudei aqui embaixo, no canto inferior esquerdo. Eu analiso o gráfico para mim fazer as marcações, para mim fazer as operações. Eu analiso em 5 minutos, porque o meu principal é operações de 5 minutos. As operações são o seguinte: eu marco as regiões, aí eu tenho aqui o botão de compra e venda, que no caso seria para cima ou para baixo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, baseado no passado do gráfico, dentro do que aconteceu, dizer se o preço vai subir ou vai cair. É por isso que a gente usa regiões fortes. Por exemplo, ó, aqui, ó, eu tenho esse topo, certo? Ó, aqui eu tenho esse topo. Quando ela toca aqui, ela explode para baixo em várias velinhas. Aqui são 7 horas da manhã, ó. 7 da manhã. Aqui embaixo mostra a hora, ó, na seta do mouse, 7 da manhã, quando eu passo o mouse em cima. Aqui são 10h20 da manhã. Então ele tocou aqui e por 3 horas o preço caiu, formando vela de 5 minutos. Cada vela dessas são 5 minutos. Aí ele voltou a subir e quando ele toca na linha de novo, ele trava em cima da região, ó, em cima dessa linha azul aqui, ó. Aí ele trava em cima e explode para baixo de novo. Ó, ela ganha força para baixo. Como isso é uma vela de baixo, uma vela de força para baixo, ela ganha força para baixo. Ela até chegou aqui em cima, ó, mas aí ela deixou pavio, que eu ensinei o que era, e finalizou aqui, ó. Ela finalizou para baixo. Aí o mercado veio de novo. Ele veio, ó, veio deixando pavio. O que significa os pavio? Significa que quando chega aqui as pessoas estão vendendo. Então quando chega aqui deixando pavio, significa que é uma região forte, que está tendo rejeição do preço. Aí ela veio de novo e quando toca acontece o que? Ó, caiu de novo. Caiu. Ó, quando chega na linha de tendência, que eu falei que a gente usa como confluência, também está deixando pavio. Significa o quê? Significa que aqui, quando chega aqui, ela está respeitando a linha, está respeitando essa linha de tendência. Então ela toca na tendência e sobe. Aqui no caso, ela tocou na tendência, veio, ó, pavio de novo, demonstrando que a região é forte, pavio. Porém, acontece, uma hora ela rompe. Então o que eu estou mostrando aqui? Que aqui é uma região forte. Aí, como que a gente faz as operações? Ó, aqui eu tenho um topo marcado, certo? Aí aqui em cima eu coloco o valor que eu quero. Se eu colocar 100 reais,
Agora o mercado está me pagando 85%. Aqui, ó, 85%, R$ 100. E aqui seria o meu ganho, R$ 85, que está pagando 85%, 85% de 100 é R$ 85. Então, se eu fizer uma operação agora com esse valor, eu vou ganhar R$ 85. Então, essa linha pontilhada laranja que está se movendo para cima e para baixo, ela é da vela atual e ela é o preço atual. Então, por exemplo, na onde eu clico para cima ou para baixo, eu estou falando para o mercado que eu estou falando que o preço ou vai subir ou vai descer, depende de onde eu clicar. Então, minha operação vai passar a valer a partir do momento que eu cliquei. Ó, se eu cliquei na linha, ela passa a valer agora, entendeu? Então, por exemplo, a linha laranja está em cima da linha azul. Eu clico, ela passa a valer agora. Então, se eu apertei para baixo, ela tem que finalizar para baixo da linha azul. A linha azul a gente usa apenas para a gente se orientar na onde a gente vai fazer as operações. Você pode ou não colocar as linhas no gráfico. Isso é de escolha de cada um. Por exemplo, aqui vai começar outra vela. Eu vou fazer uma operação de 5 minutos, ó, apenas demonstrativa. Eu não sei. Aí eu venho, mudo aqui, ó, o preço, ó. Eu coloco 5 minutos, aperto, aqui eu apertei para baixo, então eu não apertei na linha, eu apertei na onde está a linha laranja. Eu disse o que? Que o preço vai cair, então o preço precisa ficar abaixo de onde eu cliquei, que no caso seria aqui. Essa é uma operação demonstrativa, eu não operaria por vários motivos. O primeiro deles é porque é mercado OTC, eu só opero em mercado aberto. Eu opero apenas de segunda a sexta, não opero mercado OTC. Eu faço operações aí, tem dias que eu encerro com 1, 2, 3 horas. No máximo que eu começo é 6 horas da manhã e no máximo que eu opero é até meio-dia. Se chegou meio-dia e eu não achei nenhuma operação para me fazer dentro das minhas análises, eu encerro o dia sem fazer operações. Bom, aqui o mercado vai finalizar. Independente se der perca ou ganho, como eu disse, é uma operação que eu não faria. Eu não iria fazer essa operação por conta de ser OTC e por conta de não ter estratégia alguma aqui, ó. Aqui eu não tenho nenhuma estratégia para me estar fazendo essa operação. Eu apenas cliquei, apenas para mostrar o resultado. Então, se eu ganhasse a operação, como eu entrei com $1, eu ganhei 85% de $1, que seria 0,85 centavos de dólares, que deve dar R$ 4. Se eu tivesse entrado com R$ 100, eu ganharia R$ 85. Então, se eu acerto a operação, eu ganho 85%. Se eu perco a operação, eu perco o que eu investi. Quanto eu coloquei? Se eu coloquei R$ 100, eu perco R$ 100. Então, quanto que você deve depositar? Bom, aí varia de corretora para corretora. Há várias corretoras. A que eu utilizo é a IQ Option há mais de 4 anos. Você não precisa utilizar ela porque tudo que você aprende em uma corretora é válido para as outras. Então, não há necessidade de você usar a mesma. Eu gosto dela porque eu gosto do layout, do formato dela e eu me acostumei com ela. Então eu utilizo há 4 anos, não vejo necessidade de mudar. E se um dia houver necessidade, eu mudarei sem problema algum, porque tem outras corretoras como Cotex, X9 e Binomo. Aí é de preferência sua. Como eu disse, as análises para essa também vale para as outras. Tudo que você aprende nessa, você pode usar nas outras. Sobre essa corretora, quanto que é o depósito mínimo? Você pode depositar no mínimo R$ 60. Qual o valor de operações que você deve fazer? O valor de operações já depende de gerenciamento. Por exemplo, para você fazer operações no valores de R$ 50, o ideal seria você ter uma banca de no mínimo R$ 500. Aí o valor de operações ele varia de pessoa para pessoa porque depende da banca, depende do valor total que você tem na corretora. Então, por exemplo, você pegaria 10% do valor que você tem e usaria como possível perca. Tipo, esse é o valor que eu posso perder por dia. Eu posso perder 10%, seria R$ 50 de 500. Como eu disse, você precisa seguir o gerenciamento. E gerenciamento é um negócio sério. Você precisa levar o mercado como um trabalho mesmo, entendeu? Tipo, você precisa ter suas análises, você precisa ter suas estratégias e o seu gerenciamento de valores, de ganhos e percas que você precisa levar a sério. Você precisa ter filtros de entrada. Ó, aqui por exemplo, a minha operação aqui deu ganha. Se eu tivesse colocado R$ 100, dentro de 5 minutos que correu, eu teria ganhado
R$ 100. Como é apenas uma operação demonstrativa, eu coloquei $1 e ganhei 0,85 dólares, que deve dar R$ 4. De todo jeito, mesmo ganhando, eu não faria essa operação, por ser mercado OTC e por não estar dentro dos meus filtros. Eu tenho filtros que fazem eu entrar numa operação ou não. Mesmo que uma região seja forte, para mim entrar numa operação, tem várias coisas que influenciam. Então, eu não tinha filtros para fazer essa operação e, por ser OTC, eu não faria essa operação. Como eu disse, eu opero de segunda a sexta apenas e das 6 às meio-dia. Então, tem dias que eu encerro com 1 hora, tem dias que eu encerro com 8 horas, tem dias que eu encerro com 3 horas. Por quê? Porque eu já bati a minha meta de ganhos, ou tem dias que eu bati a minha meta de perca. Eu perdi X valor, eu preciso parar, porque eu estabeleci que eu vou perder 10%. Por que eu preciso parar? Porque vai ter dias que são ruins. Independente de você ter uma assertividade boa, independente de você ter uma análise 100%, vai ter dias que você vai perder, que não vai respeitar a análise. Então você precisa ter um gerenciamento, uma meta de ganho, uma meta de perca, para que dentro do final do mês você venha ter os lucros. Então um dia ruim não estraga um mês inteiro bom. Se você seguir certinho no final do mês, é certeza que você vai sair positivo, se você seguir o gerenciamento com estratégias válidas. As minhas análises têm assertividade de 95, 90%, de 90 a 95%. Então, mesmo ela tendo essa assertividade muito alta, ainda assim eu preciso ter um gerenciamento. Eu preciso ter uma meta de ganhos e uma meta de perca. Hoje, eu trabalho com entradas de $300. Eu posso fazer operações de $300. Eu faço operações de 100, 200 e $300. Tem dias que eu faço 3 operações, ganho as 3 e paro. Tem dias que eu decido fazer apenas uma. Eu faço uma, eu decido que eu quero parar, eu paro. E se eu perco uma, eu paro sempre. Há alguns tipos de gerenciamentos. Há o gerenciamento 3x2, que, por exemplo, você tem uma banca de R$ 500, você vai ter 10% de perca, certo? Você vai catar esses R$ 50, que são os 10%, você vai dividir em 3 entradas, 3 valores. Daria em torno de 16, R$ 17. Então você faria 3 entradas de R$ 17. Se você ganhou a primeira, você faz a segunda. Se você ganhou a segunda, você faz a terceira. Se você perdeu uma, não, se você ganhou a terceira, você para, você encerra o dia, porque você já bateu sua meta, você já fez as 3 operações. Se você ganhou a primeira, você perdeu a segunda, você pode ir para a terceira. Você perdeu a terceira, você para, porque você já perdeu 2. É 3x2. Perdeu 2 para, ganhou 3 para. Ou você pode fazer 3x1, mas você bateu 3, você para. Você bateu 3 ganhos, você para. E você bateu 2 perdas, você para. Tem outro gerenciamento também que é o 2x1. Por exemplo, você cata os R$ 50, divide em 2 operações, vai fazer 2 valores, 2 de 25. Você ganha a primeira, você continua, você ganha a segunda, você para, você encerra o dia, já bateu meta. Aí, caso você ganhe a primeira e perca uma, você para, porque é 2x1, é uma perca você já para. Ou você perdeu a primeira, você já para. Esse gerenciamento é muito bom, porque no final do mês você vai sair muito positivo se você seguir certinho o gerenciamento. E tem também um que eu utilizo, que eu gosto de utilizar às vezes, que eu utilizo bastante, que é o 1x1. Seria um valor mais alto, um valor mais agressivo, e eu faço uma operação. Se eu ganho, eu paro. Se eu perco, eu paro. Independente se o mercado está bom ou se o mercado está ruim. Se eu ganho uma, eu paro, e se eu perco uma, eu paro. É o gerenciamento 1x1. E por que eu devo seguir o gerenciamento? É como eu disse, vai ter dias que, por mais que a análise esteja 100% certa, seja uma análise cheia de gatilho, cheia de confluência para você entrar na operação, você não vai ganhar. Ela vai dar perca. Então você precisa ter o gerenciamento para que você não perca todo o seu lucro tentando recuperar essa pequena perca. Então, seguindo o gerenciamento, no final do mês você vai sair positivo. Como eu disse, os valores das entradas dependem de cada um, depende do que cada pessoa tem depositado, que ela tem acumulado na corretora.
Porém, não adianta você sem conhecimento querer depositar valores altos para fazer operações de valores altos, porque você não conhece o mercado. Então, primeiro de tudo é estudar, entender o mercado, aprender operações, aprender gatilhos, aprender filtros, para você saber o que está fazendo no mercado. Aí sim você deposita um valor, ainda assim um valor baixo, faz operações de valores menores e vai subindo gradualmente. Você vai subindo devagar os valores. Eu comecei com valores de R$ 5. Hoje eu faço operações de US$ 300. Hoje eu faço operações de 100, 200, US$ 300, que dá R$ 1.500. Por exemplo, semana retrasada eu faturei 5.700 apenas na segunda-feira. Eu fiz 3 operações de US$ 400 e acertei as 3. Então eu ganhei 5.700 apenas na segunda. O que eu fiz no restante da semana, eu fiquei de boinha, operando apenas com US$ 100, US$ 50. Então é como eu disse, desde que você tenha um gerenciamento, desde que você tenha um passo a passo planejado, você siga ele certinho, no final do mês você vai sair muito positivo, mesmo que você tenha os dias ruins, os dias que você perde, que você tem que parar, que você tem que sair do gráfico. Por isso que é importante você seguir o gerenciamento, para que no final do mês tudo venha dar certo. Quando eu era mais novo, quando eu comecei no mercado, eu fazia várias operações no dia. Fazia até 30 operações nos dias. E teve vezes que eu segui o gerenciamento certinho por 3 semanas. Acumulei um total de R$ 2.000. R$ 2.000 em 2, 3 semanas é bastante coisa para quem trabalha de CLT. Então, o que eu fiz? Eu não segui o gerenciamento. Chegou tal dia, eu não segui gerenciamento. Aquele que eu tinha acumulado R$ 2, R$ 3.000, eu perdi em 2 dias. Então, todo o lucro de 3 semanas eu entreguei o que? Em um dia, por ganância. Então por isso que é importante você seguir o gerenciamento. Hoje eu consigo ser muito lucrativo na plataforma, por quê? Porque eu sigo um gerenciamento, um planejamento. Eu não me estresso com o mercado. Quando eu perco uma operação, eu simplesmente desligo o computador ou eu vou fazer outra coisa. E como eu disse, não é necessário você investir na mesma corretora que eu. Não vou te mandar link, porque esses links de afiliado de corretoras que os caras enviam, na maioria dos casos, é onde as pessoas ganham com a sua perca. Então eu não vou enviar link. Você vai pesquisar por si próprio, você vai escolher a corretora da sua preferência. Não precisa ser a mesma que a minha, porque as análises que você faz em uma funciona em todas. Eu tentei ser o máximo explicativo aqui, acredito que ainda assim fique um pouco difícil de entender tudo, porque é muita coisa, mas eu vou estar trazendo mais vídeos. Então se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda para algum familiar, se inscreve no canal, ativa as notificações, que eu vou estar fazendo uma série do zero ao avançado. Eu vou estar ensinando as pessoas a ganhar dinheiro com opções binárias do zero ao avançado, com dicas, sem conhecimento desnecessário. Porque tipo assim, por exemplo, eu poderia estar explicando para você o que significa as ações, o que é tal moeda, mas nem eu sei, eu apenas sei fazer as operações. Então eu simplesmente sei como eu faço uma operação, que é marcar uma região, decidir o tempo que eu quero de operação e fazer a operação. Eu não preciso saber mais coisas, então é isso que eu vou estar ensinando aqui. Eu vou estar ensinando um direto e reto. Vou estar ensinando como você fazer operações, vou ter gerenciamento, como marcar regiões. Então, caso tenha alguma dúvida, comenta aqui embaixo do vídeo. Já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. E caso você já saiba operar no mercado também, ainda assim se inscreve no canal, ativa as notificações, porque tem muitas estratégias avançadas aqui que eu vou estar passando que talvez você não conheça e no seu operacional pode fazer total diferença. Então todo conhecimento é válido, desde que não seja um conhecimento desnecessário. Então se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, e eu vou estar postando vídeo toda semana. Bom, é isso, um abraço, tchau, tchau e até mais.